A imagem da borboleta, utilizada na meditação de cura pela cor, é um símbolo muito forte do eu. Os gregos antigos usavam o termo psique para se referirem tanto à borboleta como ao eu ou à alma, a natureza espiritual do indivíduo. Universalmente, a borboleta representa as qualidades espirituais, a transformação, a metamorfose, a mudança e a liberdade. A atenção a esta imagem revela invariavelmente questões pessoais importantes. A partir das respostas de um grande número de pessoas, parece evidente que as cores da borboleta refletem as energias que elas normalmente expressam, enquanto as cores do local em que a borboleta se encontra representam as energias que precisam ser expressas, de modo a que as pessoas sejam realmente elas próprias. A imagem concentra a atenção na autenticidade pessoal, ou seja, na quantidade de eu verdadeiro que é eliminada, de modo a haver uma adaptação face às expressões e às expectativas sociais, e no que poderia ser expresso se a pessoa mostrasse as suas verdadeiras cores. As borboletas surgem naturalmente em todas as cores e combinações de cores, mas isto não é refletido na resposta da meditação realizada. Habitualmente não aparecem borboletas de cor avermelhada, viva, alaranjada, acastanhada ou rosada. Borboletas completamente amarelas, verdes, azuis, turquesas, purpúreas e brancas são muitas vezes descritas. Só raramente se descrevem borboletas completamente pretas e as borboletas completamente castanhas são muito invulgares. O branco reflete todas as cores e sugere um funcionamento saudável, em que todas as energias estão sendo usadas e expressas de forma equilibrada. Quanto mais escura for a cor imaginada, mais intensamente as energias dessa cor estão sendo expressas no presente. Quando a cor é clara, esta energia pode predominar sobre todas as outras energias e pode precisar do respectivo equilíbrio. As borboletas amarelo claras podem, assim, ser imaginadas por pessoas decididas que intelectualizam tudo e cuja atitude mental colora tudo, incluindo o sexo, os sentimentos e a autoafirmação. Pessoas racionais, como estas, falam com a cabeça em vez de falarem com o coração, e podem estar pouco familiarizadas com os seus sentimentos. Geralmente, uma mulher que tem imaginado uma borboleta enorme e amarelo clara relata sentir-se invejosa por não se conseguir identificar com ela. As pessoas que imaginam borboletas verde claras podem deixar que as suas emoções colorem tudo, enquanto as que imaginam borboletas azuis podem ser bastante egoístas, vendo tudo em termos do modo como isso as afeta ou se reflete nelas próprias. As borboletas purpúreo claras indicam frequentemente indivíduos cujas preocupações espirituais predominam, algumas vezes com uma resultante falta de familiaridade com a realidade vulgar. As cores diluídas parecem estar associadas a energias com uma expressão inadequada. As borboletas transparentes sugerem uma falta de sensação de presença no mundo. Uma mulher que imaginou uma borboleta muito pálida viu isto como um reflexo correto do fato dela não revelar nada do seu verdadeiro eu. Com muita frequência, a cor é evidente, mais pálida. Imaginam-se muitas vezes borboletas amarelo pálidas, verdes e azuis.
Por vezes, estas cores são descritas como diluídas, o que sugere que esta energia foi gasta. Em relação às energias verdes, isto mostra que as energias emocionais foram demasiado esforçadas, o que tem implicações relativamente ao funcionamento do sistema imunitário. A relação entre o trauma emocional e as doenças relacionadas com o sistema imunitário, como o câncer, está de fato bem fundamentada. As energias amarelo gastas sugerem que as exigências intelectuais e profissionais podem estar sendo muito pesadas e que a pessoa fica vulnerável ao estresse e a problemas físicos e psicológicos. As energias azul diluídas têm grande probabilidade de indicar uma fraca autoafirmação e uma tendência para perturbações de garganta e de fala. Quando as borboletas brancas se tingem de outras cores, quando são franjadas ou salpicadas de cor, ou quando têm manchas ou padrões coloridos, está pressuposto que estas energias estão de alguma forma desequilibradas, no grau indicado pela intensidade das cores. Uma mulher que imaginou uma borboleta branca com manchas amarelo pálidas tinha pouca confiança nas suas capacidades intelectuais e não expressava suas opiniões, receando revelar as suas fraquezas. As borboletas alaranjadas e brancas são muitas vezes imaginadas, indicando que as energias físicas precisam de uma regulação. O alaranjado pálido sugere que a pessoa tem falta de energia e de vitalidade. O alaranjado intenso, pelo contrário, tende a caracterizar as pessoas que são altamente enérgicas e que estão constantemente em movimento, como Jean, cuja energia excessiva estava representada em numerosas manchas alaranjadas vivas numa borboleta branca, o que mostrava sua hiperatividade e a incapacidade de relaxar. O tamanho da borboleta parece refletir a energia potencial disponível no indivíduo. O seu comportamento e as atitudes das pessoas face a ele também são significativos. As borboletas grandes sugerem um potencial considerável que é, contudo, muitas vezes usado abaixo das suas possibilidades. As pessoas podem tentar limitar a borboleta devido ao seu medo de a perderem e achatá-la nessa tentativa. Um homem relatou ter agarrado a borboleta junto ao seu peito, de modo a que suas verdadeiras cores não pudessem ser vistas. Muitas borboletas são extremamente delicadas e frágeis. Algumas batem as asas e fazem gestos no sentido de voar sem realmente o fazerem. Várias borboletas são imaginadas como tatuagens, silhuetas, moldes, aplicações, origami ou desenhos de cartolina para recortar. Por isso, embora possam ser coloridas, não estão vivas. Estas imagens indicam o grau de repressão ou de restrição dos indivíduos no expressar das suas potencialidades ou de seu tolhimento perante sua própria realidade. Qualquer que seja a sua forma ou substância, as borboletas normalmente combinam várias cores. Quando uma cor é tingida de preto, isto sugere que uma réstia de negatividade atravessa a comunicação desta energia e que esta não está a ser totalmente realizada. As asas pretas, ponteadas ou franjadas podem indicar que a negatividade interfere na expressão total dessas energias. As vermelhas franjadas a preto sugerem insegurança e pouco autoconfiança, especialmente em relação ao corpo e à sexualidade. As alaranjadas ponteadas de branco sugerem reações negativas, a tendência para duvidar dos sentimentos vindos do âmago e para ter sentimentos de impotência. As amarelas ponteadas de preto podem sugerir pensamentos e atitudes negativos. As verdes ponteadas de preto podem significar emoções como o ressentimento e o ciúme e a dificuldade de relacionamento.
As azuis ponteadas de preto podem indicar frieza, excessiva distância ou indiferença. E as purpúreas ponteadas de preto podem estar associadas a sentimentos de apreensão, de desespero, de desânimo ou de falta de objetivo. As manchas, salpicos, gotas ou bocados pretos sugerem uma negatividade ou uma falha na expressão total das energias. Podem ser pensadas como máculas no caráter individual. Não de uma forma crítica, mas na medida em que representam potencialidades cuja expressão é feita em fragmentos, seja em termos de qualidade, de regularidade, de ocorrência ou de intensidade. Uma mulher que imaginou uma borboleta grande, verde escura e exótica, e cujas asas tinham faixas pretas, viu isto como reflexo de emoções muito fortes, que por vezes não eram total ou devidamente expressas. Na verdade, ela tinha sentimentos tão intensos relativamente a algumas questões que não dava a si própria a oportunidade de tomar consciência desses sentimentos e muito menos de os expressar. O imaginário de uma pessoa pode combinar várias das características descritas acima. Uma mulher ficou alarmada pelo tamanho de sua borboleta imaginária, que abria muito amplamente as suas asas pelo seu peito. De cada vez que ela tentava voar, tentava apanhá-la, até que finalmente ela se encolheu completamente. Depois a mulher percebeu que tinha sido sempre difícil de agarrá-la a qualquer coisa na vida e de perder o que queria por se esforçar demasiado. Reconheceu que a cor da sua borboleta, malva, pálida, debruada a preto, era significativa, tal como era o fato de estar vestida com a mesma cor. A mulher associava o púrpura ao luto e à tristeza de ser uma perdedora, e percebeu-se de que o malva, um púrpura diluído, representava a sua tentativa de conciliar essa tristeza proveniente dos outros, de modo a se tornar aceitável perante eles. Apenas as extremidades pretas das asas da borboleta revelam seus verdadeiros sentimentos. Esta mulher não interpretou o significado das cores no seu imaginário, por meio de qualquer conhecimento anterior ou compreensão dos seus significados tradicionais. A partir da perspectiva tradicional, o púrpura está associado a questões espirituais como a existência de objetivos na vida, a transcendência, a alegria e a expectativa estática. As borboletas imaginadas por muitas pessoas combinam várias cores. Algumas pessoas relacionam as suas borboletas com aquela que na Grã-Bretanha se dá o nome de Red Admiral, uma borboleta inglesa bastante comum, que é predominantemente vermelha, alaranjada e castanha, com algumas zonas pretas. As suas cores estão associadas às energias e a funções chakra mais baixas. Quando o castanho aparece no imaginário, indica energia estagnada. Os vermelhos ocráceos podem sugerir uma falta de realização sexual ou de criatividade, e o castanho em sobreposição com o vermelho sugere que a expressão dessa energia básica é feita de forma alternada. Umas vezes é bastante intensa, outras está bloqueada. Em combinação com o alaranjado, sugere falta de vitalidade emocional, lentidão e sentimentos de impotência. Débora não tinha atribuído grande significado à sua Red Admiral, até relacionar as suas cores com essas características. Admitiu então inseguranças profundamente instaladas e uma falta de confiança, que tinham resultado em dificuldades emocionais e em problemas relativos à sua imagem corporal. Por volta dos 30, tendo sido anoréxica e bulímica, tinha se tornado obesa e admitiu usar cores escuras para esconder o seu peso. Débora também tinha dificuldade em exprimir-se e, como resultado disto, tinha tido um fraco desempenho em entrevistas e não se sentia realizada no seu trabalho. Seguindo um exercício em que imaginou seguir a Red Admiral até um paraíso tropical de céus azuis, de vegetação verde luxuriante, de flores vermelhas, alaranjadas e amarelas vivas, decidiu usar estas cores.
Débora ficou posteriormente encantada, não só por descobrir a sua confiança imensamente aumentada, mas também por, na sequência de uma entrevista, lhe terem oferecido um emprego em que sentia que podia mostrar as suas verdadeiras cores. À medida que o imaginário de Débora se revela, as pistas relativas às energias representadas pela borboleta podem ser equilibradas e disponibilizadas pela situação a que o indivíduo é conduzido. Uma mulher identificou-se fortemente com a borboleta enorme e azul turquesa que imaginou. Tal como a borboleta, era uma voadora de grandes alturas e ficou inicialmente contente por a seguir até o céu, mas quanto mais alto voava, mais desconfortável ficava. Começou a sentir-se vulnerável e preocupada com o fato de a borboleta poder vir a ser abatida. Sentia que ir mais alto não seria certo para si, e ficou, portanto, imensamente aliviada quando, de repente, ela a levou até a floresta amazônica, cuja cor predominante era o verde vivo, mas que estava cheio de flores de todas as cores. Aceitou isto como um sinal da ansiedade que sentia enquanto profissional, relativa a voos demasiado altos e sem qualquer verdadeiro sentido de orientação na sua vida. Vistos no seu conjunto, a borboleta e o lugar até onde ela nos leva apresentam um espectro total de cores que representa as verdadeiras cores de cada um de nós e a expressão saudável de sua gama total de energia ou potencialidades.